Já ouviu aquele ditado: quem muito se abaixa, o fundo aparece? Pois bem, vamos virar essa mesa. Pare de correr atrás das pessoas, de implorar por um pingo de atenção, de se colocar à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fomos ensinados desde pequenos que ser acessível, amigável e onipresente nos torna valiosos. Grande engano. O que te valoriza não é a disponibilidade, mas a ausência estratégica. O que impõe respeito não é a presença constante, mas o recolhimento inteligente. Os bambambãs da Renascença italiana sacavam isso. Os líderes mais poderosos da história dominaram essa arte. E hoje você vai desvendar o segredo perigoso que eles usavam para dobrar os outros à sua vontade. Vivemos num mundo que idolatra a disponibilidade. As redes sociais te bombardeiam para estar online o tempo todo. O chefe exige que você responda a cada e-mail em tempo real. Os relacionamentos cobram que você esteja sempre ao alcance. Mas aqui vai a real, aquela que ninguém tem coragem de te contar. Quanto mais disponível você se torna, menos valioso você é. Quanto mais previsível você é, menos poder você exerce. Quanto mais você corre atrás dos outros, mais rápido eles fogem de você. Pense no ouro. Por que o ouro é tão valioso? Não é pela sua utilidade, nem pela sua beleza estonteante. O ouro é valioso porque é raro, escasso. Se o ouro fosse tão comum quanto a areia de Copacabana, não valeria um tostão. Se diamantes brotassem em árvores, ninguém os cobiçaria. A escassez cria valor, a raridade impõe respeito. Isso não é achismo, é a lei fundamental da psicologia humana que rege as civilizações há milhares de anos. Agora, imagine a água. Essencial para a vida, indispensável para a sobrevivência, mas sem valor na maioria dos lugares, porque jorra à vontade. Você encontra água em qualquer lugar, a qualquer hora. Ninguém respeita a água porque ninguém teme perdê-la. Quando você se torna tão disponível quanto água de torneira, você se torna tão valioso quanto ela. Quando você se torna tão raro quanto o ouro de mina, você se torna tão precioso quanto ele. A escassez não se resume à economia. Ela reside na psicologia. Ela habita os cantos obscuros da natureza humana, aqueles que a maioria das pessoas se recusa a encarar. Quando algo se torna escasso, nossas mentes entram em parafuso. Começamos a fantasiar, projetamos valores que extrapolam a realidade. O cérebro humano detesta a incerteza. Ele não tolera o mistério. Então, diante da escassez, ele preenche as lacunas com a imaginação. Analise aquela pessoa que responde às suas mensagens no ato. Aquele amigo que larga tudo quando você chama. Aquele colega que topa qualquer parada. O que você sente em relação a eles? Conforto, talvez. Gratidão, quem sabe? Mas você os respeita de verdade? Você teme perdê-los? Você pensa neles quando eles não estão por perto? A resposta é não. Você os considera garantidos porque sabe que eles estarão sempre ali. A previsibilidade gera desprezo. A disponibilidade constante destrói o mistério. Pense agora naquela pessoa que demora horas para responder às suas mensagens. Aquele amigo que vive ocupado quando você quer sair. Aquele colega que escolhe a dedo quais favores atender. Como isso te faz sentir? Frustrado, sem dúvida, mas também curioso. Você se pergunta o que ele está aprontando. Você questiona por que ele não te prioriza. Você começa a valorizar o tempo e a atenção dele, porque eles não são distribuídos gratuitamente. Você começa a correr atrás daquilo que não pode ter facilmente. Isso não é maldade, não é jogo de sedução. É a pura e simples realidade da psicologia humana. Valorizamos o que não podemos obter com facilidade. Desejamos o que nos é negado. Respeitamos o que não podemos prever ou controlar. A pessoa que está sempre disponível vira paisagem.
A pessoa que é seletivamente disponível se torna o centro das atenções. E é aí que reside o perigo dessa sabedoria. Uma vez que você entende que a escassez cria valor, você pode transformar sua própria escassez em arma. Você pode deixar de ser o perseguidor para se tornar o perseguido, mas isso exige uma reformulação completa da sua maneira de pensar sobre si mesmo e sobre suas interações com os outros. Os mestres da Renascença entendiam esse princípio na ponta dos dedos. Nicolau Maquiavel observou as cortes da Itália e documentou como os líderes mais bem-sucedidos gerenciavam sua presença. Eles não davam expediente todos os dias. Eles não se colocavam à disposição de qualquer peticionário. Eles surgiam em momentos estratégicos, falavam com palavras medidas e sumiam antes de serem totalmente compreendidos. Seus súditos passavam mais tempo pensando neles em sua ausência do que em sua presença. Lorenzo de Médici, um dos homens mais poderosos de Florença, era famoso por suas ausências calculadas. Ele sumia por dias, às vezes semanas, deixando seus aliados apreensivos e seus inimigos incertos. Quando ele finalmente aparecia, cada palavra carregava um peso enorme, justamente por ser rara. Cada gesto era minuciosamente analisado, por ser infrequente. Seu poder não emanava do que ele fazia, mas do que ele poderia fazer. Sua influência se expandia não por sua presença, mas por sua ausência. A explicação psicológica por trás disso é ao mesmo tempo simples e profunda. Quando alguém está constantemente disponível, você decifra seus padrões. Você entende suas reações. Você consegue prever suas respostas. Essa previsibilidade os torna manipuláveis, controláveis e, por fim, dispensáveis. Mas quando alguém é escasso, sua mente trabalha dobrado tentando decifrá-lo. Você não consegue prever seus movimentos, porque não tem dados suficientes. Essa imprevisibilidade os torna poderosos. A escassez obriga os outros a irem até você. Quando você está sempre disponível, você ensina as pessoas a esperar respostas imediatas. Você demonstra que o tempo delas é mais valioso que o seu. Você sinaliza que as necessidades delas têm prioridade sobre os seus limites. Mas quando você se torna escasso, você inverte essa dinâmica. De repente, ter acesso a você se torna um privilégio, não um direito. Sua atenção se torna uma recompensa, não uma obrigação. Pense nas pessoas mais influentes que você conhece. Elas vivem postando nas redes sociais, atendem o celular a qualquer hora, comparecem a todas as reuniões e aceitam todos os convites? A resposta é não. As pessoas mais poderosas são seletivas sobre quando e onde aparecem. Elas entendem que sua presença ganha valor através da raridade. Elas sabem que dizer não à maioria das coisas permite que elas digam sim às coisas certas com o máximo impacto. Mas escassez sem substância é mera ilusão. Os reis da Renascença italiana não sumiam aleatoriamente. Eles se retiravam estrategicamente. Eles usavam sua ausência para criar espaço para que os outros sentissem sua falta, para que se perguntassem sobre seus planos, para que atribuíssem importância ao seu retorno. Quando eles reapareciam, eles traziam valor. Eles tomavam decisões, anunciavam planos ou revelavam estratégias que justificavam a espera. A escassez deles era lastreada em conteúdo. É aí que a maioria das pessoas se estrepa ao tentar aplicar a escassez. Elas acham que significa ser grosseiro, inacessível ou indisponível sem propósito. Elas confundem escassez com indiferença. A verdadeira escassez estratégica não se resume a dificultar as coisas. Ela se resume a ser seletivo. Não se trata de rejeitar tudo. Trata-se de escolher criteriosamente o que merece sua presença e sua atenção. A pessoa que domina a arte da escassez não desaparece por completo. Ela surge nos momentos certos, com a energia certa. Quando ela fala, as pessoas escutam, porque suas palavras são raras. Quando ela se compromete com algo, a coisa acontece, porque seus compromissos são seletivos. Quando ela dá atenção, essa atenção se torna valiosa.
porque ela não é distribuída gratuitamente à torto e à direito. E aqui reside o lado perigoso dessa história. Uma vez que você começa a praticar a escassez estratégica, você percebe como as pessoas te tratam de forma diferente. Você vê como seu valor percebido aumenta à medida que sua disponibilidade diminui. Você observa como os outros começam a te priorizar quando você para de priorizá-los incondicionalmente. Essa transformação pode ser viciante. Esse poder pode embriagar. No entanto, com esse poder vem responsabilidade e risco. A escassez que se torna excessiva se transforma em isolamento. A seletividade que se torna rígida demais se transforma em arrogância. A linha que separa a escassez estratégica da indisponibilidade genuína é tênue, mas crucial. Ultrapasse essa linha e você corre o risco de perder não apenas a influência, mas também as conexões significativas. Se você se pegou questionando seus padrões de disponibilidade enquanto ouviu isso, se você se reconheceu na descrição de alguém que topa tudo, que responde na hora, que está sempre à disposição, então você está pronto para o próximo passo. Mas antes, eu preciso de algo de você. Esse conhecimento não é de graça. Não porque eu vou te cobrar, mas porque coisas valiosas exigem investimento. Seu investimento é simples. Clique no botão de curtir se isso te tocou. Inscreva-se no canal se você quer aprender mais segredos de poder e influência que a maioria das pessoas jamais descobrirá. A seção de comentários é onde a mágica acontece. Então me conte sobre uma vez em que você percebeu que alguém se tornou mais interessante para você justamente por ser menos disponível. Seu apoio através do Valeu Demais e outras formas de ajuda financeira permite que este canal te traga insights mais profundos e estratégias mais poderosas que podem transformar a forma como os outros te percebem e te tratam. Cada contribuição nos ajuda a ir mais fundo nesses territórios perigosos da psicologia humana que a maioria dos criadores de conteúdo se recusa a explorar. Os princípios que estou compartilhando com você não são teóricos, são armas práticas na batalha constante por respeito, influência e poder em sua vida pessoal e profissional. Mas entender a psicologia é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando você aprende a implementar esses princípios de forma sistemática, estratégica e segura. O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você pensa sobre cada interação, cada relacionamento e cada oportunidade em sua vida. Agora que você entende por que a escassez cria poder, você precisa aprender a empunhar essa arma sem se autodestruir no processo. A diferença entre um mestre e um amador não reside em conhecer o princípio, mas em executá-lo com precisão. O que você está prestes a aprender é a fórmula exata que os príncipes renascentistas usavam para comandar exércitos, os mercadores usavam para construir impérios e os magnatas modernos usam para controlar indústrias inteiras. O primeiro passo é se afastar da multidão. Olhe ao seu redor. Está todo mundo competindo pela mesma atenção limitada, usando as mesmas estratégias desesperadas. Eles postam sem parar nas redes sociais, mendigando curtidas. Eles enviam e-mails de acompanhamento em questão de horas, demonstrando seu desespero. Eles aceitam todos os convites, comparecem a todas as reuniões, dizem sim a tudo. Eles se tornaram comuns. Eles escolheram fazer parte do ruído, em vez de ser o sinal. Seu poder começa no exato momento em que você se afasta dessa loucura. Enquanto os outros postam 10 vezes por dia, você posta uma vez por semana, com algo que realmente importa. Enquanto os outros respondem aos e-mails em questão de minutos, você leva tempo para elaborar respostas ponderadas que valem a pena esperar. Enquanto os outros comparecem a todos os eventos de networking, você escolhe 3 eventos por ano, onde sua presença terá o máximo impacto. Esse afastamento não é passivo. Não se trata de se esconder no quarto esperando que as pessoas notem sua ausência. Esse afastamento é posicionamento estratégico. Você está se movendo de um lugar onde compete com todo mundo para um lugar onde não compete com ninguém. Você está se transformando de mais uma voz em meio a uma multidão ensurdecedora para a única voz que as pessoas se esforçam para ouvir.
Mas o afastamento por si só não basta. O segundo passo é controlar o acesso a você. Pense nos restaurantes mais exclusivos do mundo. Eles não imploram para que os clientes apareçam. Eles não fazem propaganda ostensiva. Eles não oferecem descontos nem promoções. Em vez disso, eles dificultam a obtenção de uma reserva. Eles criam listas de espera. Eles mantêm padrões que a maioria das pessoas não consegue atender. Essa dificuldade gera desejo. Essa exclusividade cria valor. Você precisa aplicar o mesmo princípio a si mesmo. Pare de estar disponível para todo mundo o tempo todo. Crie uma estrutura em torno de quando e como as pessoas podem te contactar. Estabeleça horários específicos para responder às mensagens. Defina limites claros sobre quais reuniões você vai comparecer e quais vai recusar. Deixe claro que o acesso ao seu tempo e à sua atenção é conquistado, não presumido. Isso não significa ser grosseiro ou inacessível. Significa ser seletivo e intencional. Quando alguém entra em contato com você, essa pessoa deve saber que, se você responder, é porque você escolheu investir seu tempo valioso nela. Essa escolha torna sua resposta muito mais significativa do que as respostas automáticas que essa pessoa recebe de todo mundo. O terceiro passo é aparecer com propósito. Cada vez que você surge, cada vez que você fala, cada vez que você se envolve, isso deve servir a um objetivo específico. Aparições aleatórias diluem seu impacto. Interações casuais desperdiçam sua escassez. Quando você é visto em todos os lugares, fazendo de tudo, você se torna ruído de fundo. Quando você é visto em lugares específicos, fazendo coisas específicas, você se torna um sinal ao qual as pessoas prestam atenção. Escolha seus momentos com cuidado. Fale nas reuniões apenas quando você tem algo de valor a acrescentar. Compareça aos eventos apenas quando sua presença serve à sua estratégia maior. Participe de conversas apenas quando você pode contribuir de forma significativa ou aprender algo importante. Essa seletividade faz com que cada aparição pareça intencional e cada palavra carregue peso. O quarto passo é dominar a arte da sincronia estratégica. Escassez sem sincronia é apenas ausência, mas escassez com sincronia perfeita se torna influência. O mestre sabe não apenas quando se retirar, mas quando retornar. Ele entende não apenas quando se calar, mas quando falar. Ele reconhece não apenas quando ser inacessível, mas quando surpreender as pessoas com sua presença. Estude os ritmos do seu ambiente. Aprenda quando as pessoas mais precisam do que você oferece. Entenda quando sua voz vai cortar o ruído e quando ela vai se perder no caos. Uma única mensagem bem sincronizada pode ter mais impacto do que 100 comunicações aleatórias. Uma única aparição estratégica pode gerar mais burburinho do que a visibilidade constante. Pense em como os lançamentos de produtos mais bem-sucedidos funcionam. A Apple não lança um novo iPhone a cada mês. Ela cria expectativa por meses, controlando cuidadosamente as informações, construindo entusiasmo através da escassez de detalhes. Quando ela finalmente revela seu produto, o mundo inteiro presta atenção, porque ela tornou seus anúncios raros e valiosos. Você precisa tratar suas próprias comunicações e aparições com o mesmo pensamento estratégico. Não desperdice suas revelações em atualizações banais. Guarde seus grandes anúncios para momentos em que eles possam ter o máximo impacto. Deixe as pessoas se perguntarem em que você está trabalhando. Deixe-as especularem sobre seus planos. A curiosidade delas se torna o seu poder. O quinto passo é transformar sua ausência em mistério. Quando você não está presente, as pessoas não devem se esquecer de você. Elas devem se perguntar sobre você. Elas devem atribuir importância ao que você poderia estar fazendo. No mundo dos negócios, tão importante quanto marcar presença é saber como se ausentar, deixando rastros sutis. Não desapareça como fumaça. Insinue projetos futuros sem revelá-los completamente. Mencione encontros importantes sem detalhar os participantes.
Crie uma aura de que coisas grandiosas estão acontecendo por trás das cortinas. Mostre que seu tempo distante não é desperdício, mas sim um investimento valioso. Grandes líderes da história brasileira, como Getúlio Vargas, entenderam o poder da imaginação popular. O que as pessoas pensam a seu respeito, muitas vezes, tem mais peso do que a realidade. Em sua ausência, as mentes preenchem o vazio com expectativas. Se você se posicionou com inteligência, essas expectativas trabalharão a seu favor, como a imagem de Jânio Quadros renunciando para voltar nos braços do povo. Mas aqui reside o perigo. A escassez pode ser uma armadilha se não houver substância por trás. Se, ao terem acesso a você, as pessoas perceberem que não há nada de especial, seu poder se esvai como garoa no sertão. Escassez sem conteúdo é pura fachada, e como diz o ditado, a mentira tem perna curta. Por isso, o sexto passo é crucial: construir valor genuíno enquanto se mantém uma distância estratégica. Sua escassez deve proteger algo que valha a pena. Sua seletividade deve filtrar algo que mereça ser filtrado. Sua ausência deve abrir espaço para um trabalho que justifique a espera. Como um bom vinho que precisa de tempo para amadurecer. Utilize esse tempo recluso para aprimorar habilidades relevantes. Invista sua atenção em projetos que gerem resultados palpáveis. Dedique sua energia a relacionamentos que proporcionem benefícios mútuos. Quando as pessoas finalmente tiverem acesso a você, devem perceber que a espera valeu a pena, pois você se tornou ainda mais valioso. Os grandes barões do café, que dominavam a cena política brasileira, não se escondiam apenas em suas fazendas. Usavam esse tempo para planejar estratégias, fortalecer alianças e articular jogadas políticas. Quando ressurgiam, traziam decisões, anúncios e ações que justificavam seu isolamento. Sua escassez protegia sua preparação. Contudo, até os mestres da escassez enfrentam uma ameaça constante. O sucesso com essa estratégia pode levá-lo a crer que a escassez por si só basta. Pode tentá-lo a viver de aparências, sem se preocupar em construir substância. É aí que muitos tropeçam, como o jogador de futebol que se deslumbra com a fama e esquece de treinar. Poder baseado unicamente na percepção é frágil como cristal. Pode ser destruído por um único deslize, um instante em que a realidade não corresponda à expectativa. O verdadeiro poder reside na união da escassez estratégica com o desenvolvimento contínuo. A ausência deve proteger o trabalho, e o trabalho deve justificar a ausência. O sétimo e derradeiro passo é saber quando quebrar suas próprias regras. A escassez absoluta torna-se previsível e a previsibilidade aniquila o poder. O mestre sabe surpreender com uma disponibilidade inesperada. Entende quando romper o padrão causa mais impacto do que mantê-lo. Às vezes, a jogada mais sagaz é aparecer quando ninguém espera. Às vezes, a declaração mais contundente é estar disponível quando todos presumem que você está ocupado. Às vezes, a maior surpresa é dar atenção imediata a quem esperava ter de esperar. Esses momentos de acessibilidade inesperada podem multiplicar sua influência justamente por contradizerem sua escassez usual. Mas essas quebras de regra devem ser raras e estratégicas. Devem soar como presentes, não como fraquezas. Devem fortalecer seu poder, não miná-lo. A pessoa que é estrategicamente escassa em 90% do tempo e surpreendentemente disponível nos 10% restantes, cria uma dinâmica que mantém os outros constantemente intrigados. Agora, você detém a fórmula completa. Compreende não apenas por que a escassez cria poder, mas também como implementá-la sem se autodestruir. Sabe como se ausentar estrategicamente, controlar o acesso sistematicamente, aparecer com propósito, cronometrar com perfeição, gerar intriga, construir substância e quebrar regras seletivamente. Esse conhecimento o coloca entre os poucos que entendem o que a maioria jamais entenderá.
A maioria continuará a correr atrás dos outros, a implorar por atenção e a se mostrar sempre disponível. Vão se perguntar por que se sentem impotentes, enquanto você constrói influência discretamente, por meio da ausência estratégica. Vão se esgotar estando em todos os lugares, enquanto você ganha força sendo seletivo. Mas lembre-se deste alerta: poder atrai responsabilidade. À medida que as pessoas começarem a tratá-lo de forma diferente, a valorizar sua atenção e a competir por sua aprovação, você enfrentará novas tentações e perigos. A embriaguez de ser perseguido em vez de perseguir pode corromper seu julgamento. A satisfação de ter os outros à sua espera pode gerar arrogância. Use esse poder com sabedoria. Lembre-se de que o objetivo não é manipular ou ferir os outros, mas garantir que seu valor seja reconhecido e suas contribuições sejam apreciadas. O objetivo não é se isolar, mas se tornar influente. O objetivo não é ser temido, mas ser respeitado. Os maiores mestres da escassez estratégica ao longo da história não foram aqueles que a usaram para dominar os outros, mas sim aqueles que a usaram para se elevar a posições onde pudessem servir a propósitos importantes. Eles entenderam que o verdadeiro poder não consiste em diminuir os outros, mas em se tornar essencial. Você agora possui um conhecimento que a maioria das pessoas jamais compreenderá. Tem acesso a estratégias que podem transformar a forma como os outros o percebem e o tratam. Mas conhecimento sem ação é mero entretenimento. A questão não é se esses princípios funcionam, mas se você terá a disciplina de implementá-los de forma consistente e inteligente. A escolha é sua. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, colocando-se à disposição de todos, respondendo a tudo imediatamente, comparecendo a todos os eventos, dizendo sim a todos os pedidos. Pode continuar sendo parte da multidão, competindo desesperadamente por migalhas de atenção e respeito. Ou pode assumir seu poder, abraçar a escassez estratégica e ver o mundo começar a se mover em sua direção em vez de se afastar. Mas será que é só isso que envolve o uso do poder por meio da ausência estratégica? O que acontece quando os outros começam a usar as mesmas táticas contra você? Como manter sua posição quando todos ao seu redor começam a entender o jogo? Os segredos mais profundos da influência e as estratégias avançadas para manter o poder em um mundo onde todos conhecem as regras esperam por você nos próximos vídeos. Se este conhecimento abriu seus olhos para possibilidades que você nunca havia considerado, se você reconhece o potencial de transformar não apenas a forma como os outros o veem, mas como você se vê, então mostre sua gratidão através do Valeu Demais. Sua ajuda financeira permite que este canal mergulhe mais fundo nesses territórios proibidos da psicologia humana e traga a você revelações que podem mudar tudo sobre como você navega pelo poder, influência e relacionamentos em sua vida.